Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Algumas pessoas já sabem que eu tô há muito tempo na internet. Eu tô desde 2016, mais ou menos. E dentro desses anos eu gravei alguns conteúdos que não são disponíveis porque eu bloqueei todos. Aí, cara, é uma cabeça diferente, é uma pessoa diferente, é esquisito, assim. E eu sei que não é verdadeiro, sabe? Isso que me pesa muito. Embora os temas sejam muito interessantes, embora falem de Deus, embora comunique Deus, cara, é uma falsidade do caramba que eu tinha. Tipo assim, cara, era ruim, assim, tipo, eu não gosto de ver. Mas eu gosto dos assuntos, eu vim aqui fazer algum deles, Então vai ter uma sequência de vídeos aqui, gente, que eu vou falar com temas que eu já falei há muito tempo atrás. E eu queria trazer, eu queria fazer algum vídeo novo, eu queria falar de uma forma diferente, falar como eu falo hoje em dia. Ó, escuta. Ah, que delícia. Pra começar o vídeo aqui, eu queria começar com um vídeo que eu gostei muito de fazer, que é a minha história na igreja. Existe esse vídeo que eu falei sobre a minha vida na igreja. É muito esquisito, eu não sei, eu não gosto desse vídeo. Embora eu ache muito interessante falar sobre a minha vida na igreja, eu não gostei. Eu pensei em ativar esse, mas eu olhei, assisti, reassisti, eu fiquei, não, tem alguma coisa que tá me incomodando. Eu não postei, né? Eu não deixei visível. Mas vamos lá. Minha história na igreja começa lá em 2001, que foi o ano que eu nasci. Eu tô acabado, tá, gente? Acontece a vida, é a correria, é as coisas da vida. Minha família é cristã, por parte de pai é evangélica, por parte de mãe é católica. Então eu sempre tive o contexto religioso na minha vida. Eu ia na igreja com a minha mãe, com meu pai, na igreja evangélica, desde criança, desde bacurizinho. Então, tipo, desde a minha infância, desde o meu nascimento, foi na igreja. Eu dormia no banco, embaixo do banco, eu participei da escolinha, participei de grupo de jovens, participei de grupo de dança, de teatro. E o grupo de dança e teatro foi o que me levou para mais perto de Jesus, querendo ou não. Mesmo nascendo num berço cristão, eu não era muito cristão, como nem tudo é flores. Então eu nasci, eu fui obrigado em certa maneira a ir para a igreja. Não tinha muito um contato com Jesus, não tinha muito contato em oração, em ler a Bíblia. Eu escutava o que o pastor falava na sexta, às vezes no sábado eu tava nos jovens ali, na sexta às vezes eu tava na escolinha, então tipo, eu escutava algumas coisas que o pessoal que dava aula falava, não sei o que, via umas histórias. Então minha vida sempre foi meio nesse sentido. Quando eu tinha 10 anos eu entrei no grupo de teatro e dança, que eu participei durante muitos anos da minha vida. O grupo de dança e tudo mais, foi a época que eu tava começando a ter uma vida com Deus. Participei desse teatro, dessa dança, por um ano. Eu acabei se afastando de Deus. Eu não quero mais Jesus e vou viver minha vida. Tipo, é mais ou menos isso. Anderson, mas você tinha 10 anos, eu sei, gente, tá, acontece, né? Tipo, eu sei que eu não ia loquear na rua, tá? Eu não sou louco, nunca fiz nada merda assim de loquear. Mas, no caso, eu abandonei Jesus, eu não fui mais no culto. Eu não sei se deu um ano, mas se não me engano foi um ano. Mas eu fiquei muito tempo sem ir na igreja, principalmente porque oração e leitura também eu não... Em certa maneira, oração não tive, leitura em certo ponto tive, porque durante esse tempo que eu fiquei fora, eu tentei provar que Deus não existia pra mim. Eu tentei procurar, nessa época eu já tinha o Google, né, então, ou era o Yahoo, sei lá, qualquer... Nessa época em que eu me afastei, foi a época que eu acho que eu mais procurei sobre Deus. Durante desde a minha criancice, adolescência ali, até talvez o começo da fase adulta. Que foi meio que a época que eu, embora eu tivesse afastado de Jesus, eu tava querendo saber mais sobre Jesus, porque eu queria provar que ele não existia. Só que de todas as formas que eu tentei provar, eu percebi que, cara, não existe. Tipo assim, não tem como provar que Deus não existe. Porque, cara, Deus existe. Jesus existiu. Ele é real. E acho que foi, tipo, Jesus, foi o Espírito Santo ali que foi me conduzindo. Embora eu teimando, sempre querendo, não, eu vou provar que Deus não existe. Eu vou provar que Deus não existe. Bem adolescente mesmo. E Jesus, tipo, viu? Quieta o coração dele. Deixa ele tentar achar que vai dar certo alguma coisa. Né? Eu fiquei, tipo, eu acho que foi um ano. Então eu fiquei, tipo, meio esse um ano tentando provar que Deus não existia. E, cara, Deus existe, sabe? E daí eu, meio que, isso caiu a ficha, assim, tipo, cara, não faz sentido nenhum. Tipo, até o pecado, que era um dos fatores que eu queria, tipo, cara, mas é que a gente é pecador, entendeu? Isso aqui. A Bíblia diz que a gente é pecador, então, tipo assim, cara, a Bíblia tá certa, entendeu? Tipo assim, uma das coisas que eu tinha pensado pra mim não seguir Jesus porque eu era pecador. Mas, cara, todos somos pecadores, entendeu? Depois dessa minha crise de fé adolescente, eu voltei pra igreja, voltei a fazer parte do grupo de dança, de teatro. E durante uns 6, 7 anos, sei lá, eu continuei fazendo parte desse grupo. Só que, cara, como eu digo, tipo assim, eu não consigo largar Jesus, mas ao mesmo tempo, o pecado que tava em mim era muito forte também. Hoje em dia eu aprendi a lutar. Ainda, obviamente,
tenho as minhas lutas ainda existem. O pecado ainda habita, querendo ou não. Eu sou um ser humano caído ainda. Não fui glorificado para estar com Jesus. Então eu luto diariamente. Antigamente eu não lutava, então acho que esse é a diferença. Nesse período eu tentei buscar Jesus, eu tentei ler mais a palavra, eu tentei orar mais, eu tentei parar com meus pecados, só que, cara, tudo com a minha própria força. E, cara, não funciona assim, entendeu? Eu demorei muito para perceber que, cara, não funciona fazer tudo pela minha própria força. Porque, cara, eu fazendo tudo pela própria força, continuei caindo em pecado, continuei vivendo uma vida lasciva, continuei vivendo uma vida dupla durante muitos anos. E ali em 2017 foi quando me deu esse topim. Tipo assim, eu preciso parar com isso. Só que ao mesmo tempo eu não sabia como, sabe? Eu não sabia que eu tinha que lutar contra o pecado. Eu não sabia que eu tinha que confessar meus pecados. Tipo assim, não porque, ninguém nunca falou. Não, já falaram. Só que, cara, eu não via isso acontecendo. E eu acho que isso que me feria muito, assim, tipo, porque, cara, eu conheci muita gente que tinha o mesmo pecado que o meu e tava na igreja. Eu conheci muita gente, eu vi muita gente ainda em pecado, cantando louvores, falando da palavra, sendo algum líder ali, mais ou menos. Então, tipo assim, pra mim isso, tipo, feriu muito, assim, tipo, ajudou o meu ego a, tipo, viu, ele tá igual, então não é tão pecado assim. Mas ao mesmo tempo eu sabia que era pecado, então aquilo me feria muito, entendeu? Então, como eu falei, em 2017 eu tentei dar um basta isso, e como eu não consegui dar um basta, eu ia abandonar. Eu ia esperar o final do ano, eu ia abandonar a fé. E em setembro a gente foi apresentar um teatro, uma dança numa igreja amiga, assim. E daí o que aconteceu? Deus me encontrou naquele dia. Naquele dia, um pastor que eu não conhecia, ele foi pregar e a gente foi apresentar um teatro. E o pastor foi falando, o pastor foi pregando. Só que, cara, não foi uma pregação comum, sabe? Foi um testemunho. Deus fala muito através do testemunho. Porque a minha vida foi isso, entendeu? Eu encontrei Jesus de verdade com o testemunho de um cara que, mano, falou da vida dele, mas tipo assim, cara, é exatamente a minha história, entendeu? Tipo assim, é o mesmo pecado, é a mesmas idades, mesmos traumas, tudo, tipo assim, cara, nossa, de cor salteado, entendeu? E aquilo me tocou de uma certa maneira que, cara, eu nunca chorei num culto, eu nunca senti Deus tão presente, sabe? Eu já tive alguns sentimentos, alguma visão, mais ou menos, tive impressões, mas em resumo, nesse dia, esse cara, ele pregou, falou sobre a história da vida dele, e aquilo me tocou de uma certa maneira em que, tipo, cara, eu senti Deus palpável, eu senti Deus presente naquele lugar. Foi a partir dali que eu virei cristão de verdade. Eu fui procurar ajuda pra curar o meu pecado, abri minha vida pra esse pastor, pra um outro pastor que era da igreja que esse pastor era, pros meus líderes na época. Eu abri a minha vida, eu falei dos meus pecados, eu falei do que eu queria. Eu queria Jesus, eu queria viver com ele. Só que isso estava me machucando demais, assim. Eu contei meus traumas, eu contei todas as minhas angústias. E eu acredito que depois disso, é só viver pra Cristo, é só caminhar com ele. Desde então eu caminho, desde então eu tento viver uma vida com Deus. Obviamente, é montanha-russa, então tem dias que tá tudo bem, tem dias que não tá, tem situações que acontecem, tem meses que a gente fica mal. E como eu tenho uma facilidade em voltar ao pecado, como todos têm uma facilidade em voltar ao pecado, eu acho que é muito perigoso a gente não viver uma vida com Deus, não viver uma vida, cara, devota a Ele mesmo, tipo, entregue totalmente a Ele, confessando nossos pecados, vivendo uma vida em comunidade. Eu sei que isso salvou. Isso pra mim, tipo, é inegociável, sabe? Então, assim, mesmo que eu queira, não tem como largar Jesus, sabe? Mesmo que minha vontade suprema seja, cara, abandonar Jesus, eu não consigo. Existe algo que me marcou nessa pregação que o cara falou, desse testemunho. Porque, cara, o que me marcou foi a presença de Jesus. Porque, cara, eu me batizei sem saber quem era Jesus. Eu me batizei sem sentir a presença de Jesus. Eu me batizei pra mim parar de pecar. Só que, cara, não era só isso. Tipo assim, eu precisava confessar, eu precisava viver em comunidade. Eu precisava abrir minha vida, abrir meus pecados, abrir minhas angústias. Foi isso que me ajudou. Jesus, ele se mostrou real, se mostrou presente cada vez mais, se mostra presente cada vez mais através da sua comunidade. Então, o que eu quero falar hoje é, tipo, contar um pouco da minha história na igreja, contar um pouco da história na vida com Deus, mas mais do que isso, cara, é te alertar, cara, Deus quer ter uma vida com você, Deus quer ter um relacionamento contigo. Só que, cara, às vezes ele não vai falar audivelmente pra você, mas ele vai falar através de um irmão, ele vai falar através de uma outra pessoa, tipo, um irmão da igreja, um amigo. Seja sempre disposto a ouvir, sempre com o coração disposto. Minha vida com Deus, minha vida na igreja foi essa. Eu nasci, fui criado e continuei até hoje. Só que eu fui realmente encontrar Jesus 17 anos. E eu tento encontrar Jesus todos os dias, porque por mim, eu abandono, mas eu não consigo. Tipo assim, por mim, eu queria abandonar. Ia ser muito mais fácil minha vida. Mas, cara, tem algo que existe em Deus que não existe em lugar nenhum. Então é isso, gente, tá? Esse é um compartilhar um pouco com vocês. Que Deus abençoe vocês, que eu espero que tenha feito sentido, que Deus apague todas as bobagens que eu falei, que não fez sentido pra você, mas que Deus toque o coração de vocês e transforme cada vez mais. Deus é bom, Ele é suficiente, sabe? E é isso. Deus abençoe. Até mais.